no capítulo 27, ele vai pegar uma frase da epístola de Pedro, o apóstolo Pedro. E nesse versículo, que é o versículo 3.11, ou seja, o versículo 11 do capítulo 3, da primeira epístola de Pedro, Pedro fala assim: aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Todo mundo sabe o que é aparte-se? Pouco usada essa palavra hoje, né? Quem é jovem talvez nunca ouviu falar. O que é aparte-se? Afastar, né? Aparte-se seria afaste-se, né? Então afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Então eu vou ler o que Emmanuel fala e depois vou comentar com vocês. Então, primeira frase de Emmanuel, ele fala assim: a indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Então, a gente vê, a primeira fala de Emmanuel é que essa orientação nos leva à felicidade. Depois nós podemos voltar a isso, porque ele fala que para que sejamos felizes. Mas o que eu queria ressaltar aqui é um campo imenso de obrigações. Obrigação é uma coisa que a gente é obrigado a fazer. A gente não quer fazer, mas é obrigado. Isso que quer dizer uma obrigação. Agora, existe uma diferença entre obrigações morais e obrigações éticas. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Quando a gente fala em moral, a gente fala em alguma coisa estabelecida. Inclusive, moral pode ser plural, pode ser morais. Porque, por exemplo, a nossa moral é judaica cristã. Mas existe, por exemplo, a moral islâmica, que está muito em voga agora por causa da guerra lá de Israel com Palestina. A moral deles é um pouco diferente da nossa. Um pouco, não é muito não, porque o fundamental da moral geralmente é comum. E esse fundamental da moral comum muitas vezes se chama ética, que é uma espécie de moral universal fundamentada num princípio de igualdade, que em ética a gente chama de equidade. Por exemplo, aquilo que eu posso e eu me dou o direito de fazer, pela regra da ética, o outro também tem o mesmo direito. Então, qualquer pessoa, por isso que Kant, dos grandes filósofos da ética, ele fala assim: quando uma pessoa cai, a humanidade inteira cai com ele. Ou outra fase, quando você tem um imperativo categórico que tudo que você faz, você permite, ou cria-se uma lei universal que permite o outro fazer também. Então, isso é uma norma da ética. Então, a obrigação moral, ela vem de fora. É uma norma que vem da igreja, do costume, do livro sagrado. Agora, a obrigação ética é uma obrigação que eu me dou. Então, é uma auto-obrigação. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine o seguinte, que você está num lugar
Você chega, vou dar o exemplo que o Emerson Pedersoli deu na palestra de sexta-feira. Alguém assistiu a palestra dele na sexta-feira, que estava aqui? Ele deu um exemplo interessante disso. Ele falou o seguinte: imagine você cansado, com fome, e aí você chega numa daquelas lojas de conveniência e vê lá um biscoito, vê uma bolachinha, e você está sem dinheiro. Aí você pensa em pegar uma dessa e não pagar, né? E sair sem pagar. Você observa, não tem ninguém olhando, e você pensa mais uma vez em levar essa bolachinha para você comer. Você está com fome, não tem ninguém. E aí você vê uma plaquinha de sorria, aí você pensa assim, tem uma câmera. Aí você não leva ou não rouba aquela bolachinha porque tem uma câmera te vigiando. Aí você fez isso por um fator externo, por uma regra externa. Agora, se você não levar porque a obrigação é sua e não precisa ninguém estar te vigiando, e você não faz porque você não é ladrão, eu não roubo porque eu não sou ladrão, isso é um princípio seu, então não precisa ninguém te falar, nem câmera, nem nada, porque é uma obrigação sua. Lembrei de uma outra coisa aqui interessante. Não sei se foi o Pedersoli que falou do anel de Giges, do Platão, a República. Vocês já ouviram essa história? Conhecem? O Platão, né, o grande filósofo Platão, ele escreveu um livro que chama A República. E lá ele fala da justiça, ou de como seria a justiça dentro de uma cidade. Essa cidade ele chama de República. É esse livro que inspira muita coisa da República, que até hoje a gente tem. Aliás, vocês sabem o que significa República? Alguém sabe? Do latim? Res publica. A coisa pública. Então, república significa aquilo que é público, do povo, que não é privado. Isso é o significado de república. Então, Platão conta a seguinte história: que um pastor de ovelha acha uma pessoa morta, deitada, e nele um anel. Como a pessoa já estava morta mesmo, esse pastor pegou o anel e colocou na mão. E ele percebeu que do jeito que ele virava o anel, se ele virava a pedra do anel para o lado de dentro, ele ficava invisível. E se ele virava para o lado de fora, ele ficava visível. Imagina o que aconteceu quando ele descobriu que podia ficar invisível. Ele, que era um cidadão do bem, perfeito, quando ele estava invisível, ele começou a realizar uma série de atrocidades. Então, Platão usa desse anel de Giges para falar um pouco da verdadeira virtude. Porque quando eu não roubo por uma obrigação que eu mesmo me coloco, porque eu não sou ladrão, eu não dependo de nada de fora. Agora, se a oportunidade surge, como é que é aquele ditado? A oportunidade que faz o ladrão? Não, ladrão já é. Só surgiu a oportunidade dele aparecer. Agora, uma pessoa que não é ladrão e que se coloca na obrigação de não roubar, porque ele não é ladrão, então essa pessoa ela tem a auto-obrigação. É ela que se coloca, ela tem a liberdade de agir, mas não age. Eu dei esse exemplo, agora isso vale para tudo na vida. Para tudo. Tem coisas que eu não me admito fazer, porque eu não sou assim. E eu já defini isso para mim, é o que eu quero. Então, eu não faço as coisas por uma imposição exterior, mas eu é que defini isso. Isso é o uso da liberdade, isso é a ética.
Então, há um campo imenso de obrigações, inclusive auto-obrigações, que essa fala de Pedro traz para nós. E Emmanuel continua. E nós vamos ver por que é obrigação, hein, gente? Não é fácil apartar-se, agora eu já estou lendo Emmanuel, não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma, através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem, dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que nos conservamos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos. E é impossível buscar a paz e segui-las. Eu acho que aqui começa o Espiritismo a dar algumas visões diferenciadas para nós. A primeira é a nossa personalidade, caprichos da personalidade. Vocês sabem a diferença de personalidade e individualidade? Nós possuímos uma individualidade. Alcançamos essa individualidade quando a gente conseguiu alcançar o pensamento contínuo, a razão, e quando a gente olha no espelho, a gente se reconhece um ser distinto de qualquer outro. Individualidade significa que não é possível dividir, que é único. Mas em cada reencarnação, nós temos uma personalidade diferente. A minha personalidade agora é de Jomar, a sua de Maria, a outra de Joaquim, e na outra vida eu vou desenvolver uma outra personalidade, sem perder a minha individualidade. E dizem que os espíritos superiores, eles vão recuperando todas as personalidades. E eles podem, inclusive, se mostrar com várias personalidades. Por exemplo, Emmanuel, que é o padre Emanuel da Nóbrega, ele sempre se mostrava para o Chico vestido como romano, com uma túnica romana, na aparência que ele tinha do senador Públio Lentulus. Quem quiser saber quem foi Públio Lentulus, leia o romance Há 2000 anos, que ele conta a história dele. Bom, então os espíritos superiores têm uma individualidade, quanto mais superior ele for, mais reencarnações pregressas ele lembra e tem acesso a todas essas informações. E nós aqui? Nós aqui só temos essa personalidade. A noção de tempo para nós é muito pequena, é do nascimento até a morte. E muitas vezes essa personalidade tem um ego enorme. Ego é uma imagem de mim mesmo, que eu sou melhor e superior a todos os outros. Nós ficamos egoístas porque só pensamos na gente. E aí a gente tem um tanto de capricho, um tanto de visão errada do mundo, porque a gente tem essa noção de nascimento e morte. Qual que seria, talvez, a grande contribuição do Espiritismo para o cristianismo? Entre muitas. Mas uma muito importante é a verdadeira caracterização da vida futura e da importância da vida presente. Porque ao mesmo tempo que o cristianismo tirou a importância da vida presente, falando que o reino futuro, o reino de Jesus, né, a vida na imortalidade, ela é a mais importante, o Espiritismo retorna para a vida presente
a importância que ela tem na determinação da vida futura. Ou seja, o mais importante é aqui e agora e o que eu faço daqui e agora. O que eu estou fazendo da minha vida para a construção da vida futura. Então não adianta eu tentar viver na vida futura sendo que minha vida é agora. Eu tenho que viver este momento, com uma orientação de Pedro, com uma orientação de Emmanuel. Mas eu tenho que viver este momento numa perspectiva muito maior do que essa vida. Aí é que está a grande sacada. Eu não posso viver esta vida e esse momento pensando apenas no imediatismo desta vida, pensando apenas nos bens materiais. Eu tenho que ter uma coisa maior, uma coisa transcendente a essa vida, inclusive para dar sentido a ela. As pessoas que não têm uma fé, as pessoas que não acreditam em nada, elas não têm nenhuma perspectiva para viver essa vida. Porque essa vida não é fácil. Essa vida é cheia de dificuldade. Esta vida é cheia de obstáculos. A própria carne nos coloca doenças, a morte, inclusive de parentes e amigos. Se eu não tenho sentido maior, um sentido maior para essa vida, provavelmente eu vou desistir nos primeiros percalços que eu encontrar. Então, é esse o sentido. Vou dar só um exemplo para entender. Eu costumo dar esse muito exemplo, que para mim ele mostra muito. É o pai levando o filho para receber uma vacina. Uma vacina que naquele momento é dolorida. E o filho, que muitas vezes 5 anos, 4 anos, que não tem uma consciência maior, ele chora, ele esperneia, ele não quer tomar vacina. Mas o pai que tem uma consciência muito maior e que sabe que aquele momento ali é muito importante para o resto da vida dele toda, porque vai eliminar uma série de doenças e de vírus que podem afetar a vida dele, ele obriga o filho, mesmo vendo o filho ali espernear e tudo, e fala, você vai tomar. A responsabilidade é do pai ali agora de obrigar o filho a tomar a vacina. Coisa que nós estamos esquecendo, viu, gente? Vacinação no Brasil caiu demais. Nós não podemos deixar essa responsabilidade de pais de vacinar nossos filhos. E aí, o filho vacinado, ele tem a garantia no resto da vida dele que ele não vai ter, por exemplo, aquela do Sabin, da gotinha, como é que é aquela doença? A paralisia infantil? Como é que é? Poliomielite. Importantíssimo. Imagina. Aí, então, é a nossa condição. Nós somos como aquela criança que não tem noção nem do passado, nem do futuro. E essa vida é uma vida que o Pai nos traz, muitas vezes ali sem a gente querer, em alguns casos, para que a gente seja imunizado. O que é essa imunização? Contra o orgulho, contra a vaidade, contra aquilo que pode nos destruir e fazer muito mal para o nosso espírito. Então, muitas vezes, essa vida a gente não tem a fortuna, não tem tudo de bom, não tem as coisas que a gente gostaria de ter, né? Porque a gente precisa de passar dessas experiências para nos imunizar, né? Dessas dificuldades. Ah, Jomar, e aqueles que têm tudo na vida? Eles têm que tomar a vacina deles. Muitas vezes ter tudo na vida e a gente que está julgando de fora não sabe as dificuldades que eles estão passando. Porque se não fosse assim, rico não suicidava, rico não tinha um tanto de problemas. Então eles estão passando pelas provas, expiações e missões que eles têm. A vida é única para cada um de nós. Falo demais, não leia, mano, depois acaba o tempo, a gente não chega no final do texto. Cegaram-nos males numerosos,
aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas, e acostumado ao exclusivismo e ao atrito inútil, no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Analisando a história do planeta Terra, gente, vocês acham que as nossas encarnações anteriores foram piores ou melhores do que essa? Alguém aqui já estudou a história do Brasil? E se for para trás, né, porque o Brasil tem 500 anos, nós somos seres milionários, estivemos lá na Europa, na África, no Oriente. Quanto mais para trás a gente vai, mais atrocidade a humanidade cometeu. Tá bom demais hoje, porque você imagina, por exemplo, tanto que as mulheres sofreram na história, em todos os lugares. E vocês acham que sempre foram mulheres nas outras vidas, sendo, né, a vítima? Não, nós fomos muitas vezes os algozes. E quanto assim na história, quanto mais para trás você volta, mais violência tinha. E nós estávamos lá, provavelmente praticando aquilo tudo. Então, não tenham dúvida, esta é a nossa melhor vida, porque o planeta Terra já evoluiu muito. Evoluiu muito. Agora, tem que saber se nós conseguimos evoluir dentro de nós. Porque a gente não comentou ainda, mas esse afastar aí do mal, vocês já acham que é só o mal externo? O mal externo não é o mal que nos prejudica. O mal que realmente nos faz mal é o mal que está dentro de nós. Como Jesus já falava, é aquilo que sai da nossa boca porque está cheio o nosso coração. Então, o mal que nos faz mal é o mal que está dentro da gente. E é este mal que a gente tem que afastar. E aí é muito difícil, porque esse mal, ele está lá, é cultivado por nós por várias e várias vidas. Então, ele já é uma tendência, ele já é um hábito. E como que é difícil mudar um hábito? E aí vem André Luiz e outros espíritos que falam: a disciplina antecede a espontaneidade. O que significa isso? Para mudar um hábito, no início, eu tenho que ser disciplinado. Isso significa eu me obrigar a fazer algo diferente. Imagine que vocês têm o hábito de acordar tarde. Acordam tarde todo dia. Aí, não vou pôr acordar tarde, não. Vocês querem, por algum motivo, acordar às 5 horas da manhã. Vocês acordam às 8 horas da manhã. Vai ser fácil? No começo, criar esse hábito de acordar às 5 horas vai ser dificílimo. Mas depois, se você não quiser acordar, você acorda às 5 horas da manhã. Eu, por exemplo, tenho o hábito de acordar às 7 horas da manhã. Se o despertador não despertar, eu me levanto e falo: ó, o despertador estragou hoje, não funcionou hoje. Por quê? Já é um hábito meu. Meu organismo está isso. Isso é questão de hábito físico. E agora vamos falar de hábito espiritual. Não mentir. Ou pelo menos evitar mentir ao máximo possível. A gente mente sem saber. Né? O Pedersoli aqui na sexta-feira falou: você não mente não? Então, peraí. Alguém te manda uma mensagem no WhatsApp, você vê a mensagem. Né? Aí você não responde. Aí quando você vai responder a pessoa, você fala assim: vi sua mensagem agora. Você já tinha visto há muito tempo. Todo mundo já fez isso ou não? Hã? Ninguém fez isso. Então, isso é uma mentira. E a gente faz essas mentirinhas que a gente acha que não tem
importância nenhuma a todo momento. E pensar mal das pessoas, e julgar. E quantas coisas a gente faz que não deveria fazer. Então é o mal que está dentro da gente. Primeira coisa é afastar esse mal. E a gente afasta o mal fazendo boas coisas, fazendo o contrário daquele mal. E por causa dos nossos vícios milenares, isso está cada vez mais difícil. É difícil. Esta situação real da maioria dos encarnados, olha só, esta situação real da maioria dos encarnados. Emmanuel fala que isso é de todos nós, esse vício no mal. E grande parte dos desencarnados. Não é só nosso, não, os espíritos também desencarnados. Que se acomodam nos círculos do homem, porque a morte física não soluciona os problemas com o foro íntimo de cada um. Quem aqui acha que vai morrer e resolver todos os problemas, como diriam os mais antigos, tira o cavalo da chuva. Vocês conhecem essa? Só os antigos que conhecem. Tire o cavalo da chuva. Como eu estou vendo que a maioria aqui é antigo, todo mundo conhece. Tira o cavalo da chuva. Não vai acontecer. Os nossos problemas íntimos de consciência, todos os problemas, continuam do lado de lá. É melhor já começar a resolver daqui e chegar lá com a consciência tranquila. Então, por exemplo, dá só um exemplo. Você tem mágoa com alguém, ressentimento com alguém, com algum familiar, com a sogra, com qualquer pessoa, resolva aqui, porque do lado de lá só vai piorar a situação. A palavra de Pedro, desse modo, vale por um desafio generoso. Olha só, um desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para essa grande realização. Qual que é essa realização? Essa grande realização. Dilacere-nos o ideal, ou fira-nos a alma, apartemos do mal, pratiquemos o bem possível e identifiquemos a verdadeira paz e sigamos. O que é esse bem possível? Gente, esse bem possível que ele nos fala é igual à felicidade possível. Alguém tem a pretensão aqui de ser feliz? Nessa vida, faltou completar, né? Ser feliz nessa vida, fazer todo o bem nessa vida. O que a gente pode fazer nessa vida é ser feliz o que é possível de ser. Se alguém está querendo ser plenamente feliz nessa vida, não vai conseguir. Nesse planeta de provas e expiações, não vai conseguir. Dá para ser feliz na medida do possível. E dá para realizar o bem na medida do possível. Agora, esse possível para mim é um, esse possível para você é outro, esse possível para você é outro. Cada um aqui tem que perceber o que é possível dele fazer nessa vida, dentro das condições que ele tem. E aí cada um tem que descobrir o seu. Não tem jeito do expositor falar, do Emmanuel falar. Talvez o seu mentor espiritual pode ajudar. E aí conversa com ele. Ah, professor, mas eu não sou médium, não dou conta de falar com espíritos. Com o seu protetor você dá. O seu protetor fala com você sempre que você solicitar. Seja na hora que você vai dormir, na hora que você acordar. Se você
chamá-lo através da oração e conversar com ele, e fazer as perguntas e fazer o silêncio, ele vai te intuir. Tenho certeza disso. Essa é a missão dele. E como ele está ligado com você desde o seu nascimento, ele vai te ajudar a fazer o bem possível. Ele te ajuda. Seu protetor espiritual, que cada um tem o seu. Ele me ajuda e ele vai ajudar cada um de vocês. Mas então é isso, é buscar fazer o bem possível. Dentro da família, para você mesmo. Não é errado fazer o bem para nós mesmos. Mas não é aquela questão do egoísmo, não. É apartar o mal. Quando você aparta o mal de você, você está fazendo o bem para você. Mas não fica só em você, não. Vai para a família, depois vai para a grande família, depois vai ali para a sua comunidade, na sua empresa, na sua escola, no centro, na sua cidade. Tem gente que já tem condições de fazer o bem na sua cidade. Tem gente que faz na sua rua. E veja que a gente pode fazer o bem ambiental, o bem cultural, o bem social, o bem assistencial, o bem possível. E o último. Chegamos no último parágrafo de Emmanuel, quase na hora, lá, falta 3 minutos. Não, é 7h40, né? Falta 10 minutos. E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço referente à própria edificação. Olha o que ele chama de sublime serviço. O sublime serviço é o serviço da própria edificação. E olha que palavra bonita, edificação. Começa pela base e vai construindo, erguendo, até chegar no telhado que protege da chuva. Mas é edificação dentro de você mesmo. Referente à própria edificação. Lembremo-nos de que não basta evitar o mal, e se nos afastarmos dele. Olha a diferença, evitar o mal e se afastar dele. Semeando sempre o bem. E não vale só desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. O que seria seguir a paz? Seguir a paz é buscar vivenciá-la, primeiro dentro de si e depois fora de si. Qual que é a recompensa da violência? Qual que é o fruto da guerra? Olhem, vejam os noticiários, o que acontece na guerra. Não haveria uma solução melhor do que a guerra e do que a violência? Agora voltem isso para dentro de vocês mesmos. É melhor a paz ou a autoviolência? É melhor você entrar em atrito com você mesmo ou você buscar uma paz interior? Aí a gente começa a entender Jesus quando ele fala assim: amai os inimigos. Porque os maiores inimigos não estão fora. O inimigo que te faz mal não é o inimigo de fora. Mas o verdadeiro inimigo que te faz mal está dentro de você. E quando você perde a paciência e grita com o outro, aonde que está o problema? No outro? Ou em você, que de alguma forma o outro te afetou e fez com que você perdesse a sua paz?
lembrei de uma historinha, que essas historinhas são fantásticas. Era de um guerreiro oriental, um general, que tinha conquistado todos os países, todas a guerra, mas não tinha alcançado. Lá no Oriente tem um outro nome, que é o céu deles lá, né? A paz, o que o Buda alcançou, a iluminação. E tinha a fama de um sábio que tinha alcançado a iluminação. E esse general foi procurar esse sábio para ver se esse sábio o atendia para passar para ele o que seria a iluminação que ele estava faltando para conquistar. E o sábio não quis atendê-lo. E esse general ficou lá vários dias, com chuva, com sol, esperando o sábio atender. Depois de muita persistência, o sábio foi atendê-lo. E aí o sábio perguntou para ele: o que você quer? Aí ele falou assim: eu queria escapar da roda do Sansara. A roda do Sansara é a roda da ilusão, era das reencarnações, né? Que ele queria sair dessa, para alcançar a iluminação e não precisar mais dessa roda de ilusão, do karma. Aí ele falou: estou preso na roda de ilusões e gostaria dela escapar. Aí o sábio virou para ele e falou assim: é mesmo? E quem te colocou lá? E conta a história que nesse momento o general alcançou a iluminação. Muitas histórias orientais terminam assim, né? E deixam a gente pensativo. Mas como assim? Eu já refleti muito sobre essa história, cada um de vocês pode refletir, mas a minha conclusão é que quando o sábio perguntou quem te colocou lá, o general deve ter entendido que ele está lá por causa dele mesmo. E somente ele mesmo poderia tirá-lo de lá. Esta foi a minha intenção. É a minha conclusão. Então, em cada um dos problemas que a gente tem, em cada um dos obstáculos, em cada um dos inimigos dentro de nós, nós os construímos. E cabe a nós desconstruí-los. Todas as construções mentais, emocionais que existem dentro de nós foram edificações que nós construímos. É necessário agora que eu desconstrua as que eu não quero mais e construa as que eu desejo neste nível evolutivo. Acho que essa é a grande tarefa que temos que resolver. Seria a tradução disso que Pedro falou há 2000 anos. Apartar-se do mal, fazer o bem, buscar a paz e seguir. Na verdade, numa linguagem moderna, seria fazer a paz conosco mesmo, no sentido de transformar os inimigos que existem dentro de nós em amigos, reformando-nos, melhorando-nos, analisando, por exemplo, por que eu fico nervoso, por que eu fico violento, por que eu saio da paz, buscando o que o outro falou que me afetou, é orgulho, é vaidade, o que foi, e buscando a cada dia mais melhorar. Isso é fazer o bem a nós mesmos. E o complemento disso
é começar a fazer o bem ao outro. Isso é amor. Fazer o bem ao outro é amor. Essa palavra tão desgastada, né? Tanto se fala nela, mas que Jesus recomendou, é exatamente a gente buscar, como Jesus falou, da mesma forma que a gente busca o melhor para nós, buscar também o melhor para os outros. Bom, é isso, né? Estamos chegando aí aos... Passamos um pouquinho? Não, né? Estamos chegando no momento certo. Gostaria de agradecer a oportunidade, falar que isso que Pedro nos recomenda é diário, é para a vida toda, não é um projeto de um ano, mas é um projeto de uma vida, e que a gente está aqui para isso, né? Muito obrigado pela oportunidade, né? E sempre que nos convidar, a gente tendo oportunidade, a gente está aqui para compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos, né? E daquilo que a gente já aprendeu nessa vida com todos. Muito obrigado.